povo, fala galera, muito bom dia. Para mim é uma honra, a satisfação ter você aqui nos acompanhando, ter você nos assistindo. Como sempre, gratidão a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade fantástica de estarmos aqui conseguindo trazer conhecimento, compartilhar ideias, compartilhar informações. E como sempre, eu gosto de deixar claro, esse momento só existe por causa de você que nos segue, você que nos acompanha, você que está sempre aí assistindo os nossos episódios. Eu me sinto muito honrado por isso. E não apenas eu, mas como sempre, na nossa bancada aqui temos excelentes convidados, pessoas de referência, profissionais que fazem a diferença na sua entrega, na sua forma de ser e na forma de atuar. Então, como sempre, estou aqui com duas pessoas especiais que estarão agregando aqui esse episódio, esse momento. Já quero abrir aqui um parênteses bem grande. Essas duas convidadas, elas estão abrilhantando o nosso primeiro ano de podcast. Estamos fazendo um aninho de podcast, né, no nosso 10º episódio. E eu estou aqui com Ângela Siqueira, estou aqui com Karine, que daqui a pouco vão se apresentar melhor para vocês e vamos iniciar aí um bate-papo gostoso, muito top, né? Temos algumas perguntas aqui que serão sensacionais, as respostas que elas vão agregar, que elas vão trazer para nós. Então, sem muita demora, eu estou aqui com Ângela Siqueira, que tem formação na área de pedagogia, na área de recursos humanos. Ela que também atua como consultora na área de gestão de carreira, não é isso, Ângela? Ela é aquele profissional que você chega ali todo cru, todo desalinhado, ela começa a te arrumar, ela vai te ajeitando e te ajuda a se enquadrar e entrar dentro do mercado de trabalho. E a Karine, né, que tem uma atuação profissional que também é excepcional dentro do mercado de trabalho, que faz muita diferença. Ela que atua aí na área de gestão de pessoas, na área de alta performance e liderança, em consultoria estratégica, né, Karine? E ela também vai estar aí dando alguns detalhes. Então, antes de passar para elas, eu quero lembrar para você que nos assiste, você que nos acompanha, que ainda não se inscreveu no canal, ei, bestado, deixa de perder tempo. Se inscreve, acompanha a gente, fica ligadinho aí nos outros episódios. Já passaram por aqui excelentes profissionais que contribuíram, cada um dentro da sua área, cada um com a sua expertise. E fora outros profissionais que vão estar chegando aí conosco. Então se inscreve, vai lá, dá uma moralzinha pra gente também no nosso Instagram, se liga GestorCast, se inscreve, acompanha os nossos rios. Estamos sempre postando, compartilha, porque às vezes tem uma pessoa, tem um colega teu que às vezes está precisando daquela mensagem, daquela diretriz, e aí você pode fazer a diferença na vida daquela pessoa através dessa iniciativa. Então, sem muitas delongas, Ângela Siqueira, se apresenta aí para a galera, fala quem tu és, o que tu fazes, está contigo. Bom dia. Emerson, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui no aniversário de 1 ano do podcast, né? Eu sou mentora de carreira, né? Sou gestora em RH e sou também pedagoga. Então, eu trabalho com duas frentes. A minha maior especialidade é em mentoria de carreira, desenvolvimento de carreira, né? Então, a gente faz análise comportamental, a gente faz perfil, reformulação de currículo, a gente faz o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para que a pessoa alcance o objetivo dela, que é entrar no mercado de trabalho, para quem nunca trabalhou, recolocação para quem saiu e está querendo voltar, né? E ali uma mentoria para quem está perdido, né? Não sabe para onde vai, nem como fazer. E aí a gente faz esse trabalho, né? Então, também sou especialista em gestão e dou treinamentos, né, comportamentais nas empresas na área organizacional. Top, top. Só faltou você fechar dizendo, eu sou Power Ranger também, porque a mulher tira onda, né? Eu tenho a satisfação também de compartilhar com vocês que muitas das mentorias que nós fazemos, às vezes eu divido a demanda com a Ângela, então a Ângela puxa bastante aí, né, toda essa questão da análise que ela faz aí de alguns alunos, ela dá ali a introdução com esses alunos e nos ajuda a fazer com que eles consigam performar e evoluir aí dentro do mercado de trabalho. E a Ângela é uma pessoa que está na minha vida aí há muitos anos, né, Ângela? Eu tive a satisfação de trabalhar com ela em uma instituição de ensino há alguns anos atrás e vários projetos a Ângela está envolvida com a gente. E o que eu acho massa nessa parceria, nessa amizade, né, porque não somos apenas colegas de trabalho, mas somos muito amigos, é que toda vez que eu chego para ela com a ideia, ela já bota debaixo do braço e diz, começa quando? Né? A Ângela não mede esforço
para estar aí topando algumas aventuras nossas e vice-versa. E também eu quero trazer aqui, né, apresentar para você. Apresentar não, eu quero que ela se apresente. A Karine, que vai estar aí também falando quem ela é, o que ela faz, a formação dela, que também é uma pessoa que entrou recentemente aí na minha jornada profissional. E eu quero abrir aqui um parênteses bacana, tá? Network. Então, a gente começou a seguir ali no Instagram, ela que tem uma entrega profissional muito próxima ali do trabalho que também acaba executando. A gente começou a seguir e acompanhar um trabalho do outro. E para mim é uma honra, Karine, ter você aqui. Por gentileza, se apresenta aí para o pessoal e fala aí um pouco mais de quem você é e o que você faz. Olá, pessoal. Eu sou Karine Oliveira. Para mim é um prazer enorme, né, ter recebido esse convite, Emerson. E eu me sinto bem lisonjeada. Eu sou especializada em gestão de pessoas e liderança, né? Já trabalho com liderança há mais de 10 anos. E também sou especializada em gestão empresarial e projetos inovadores, né? E aí, dentro dessa gama, eu consigo unir, né, essas minhas especializações e faço um trabalho de consultoria, né, também de aplicação de cursos e treinamentos nessa área. Ainda estou, comparado a você, engateando nessa área. Mas é muito bom fazer uma network com um profissional de peso como você. Obrigado, obrigado. Me sinto honrado, né, porque isso traz algumas reflexões, né, Ângela? Mostra que é o que eu defendo, estamos sendo sempre observados, né? Tem alguém que sempre está ali nos acompanhando, tendo o seu trabalho como referência. E para mim é uma satisfação poder ter você aqui fazendo parte desse momento, né? Nos nossos bastidores aqui, temos amizades em comum, né? Inclusive uma delas é a Camila Trigueiro. Camila, um abraço para ti. A Camila que é uma pessoa que faz parte aí do meu time, uma pessoa da minha confiança, que acabei descobrindo que a Karine também conhece. Sim. Então, para a gente não demorar muito e entrar aqui nas perguntas que estão pegando fogo. O bicho hoje aqui, o negócio vai ser quente, né? O negócio aqui vai ser massa. Ângela, dentro dessa estrutura de consultoria, você traz muito esse trabalho de ajudar as pessoas a performar, né, de ajudar as pessoas a se reencontrarem dentro do mercado de trabalho. Né? Você traz muito direcionamento. Uma coisa que eu quero deixar muito claro. Tem gente que às vezes olha e diz, ela vai ajudar a melhorar o meu currículo. Não é melhorar o currículo, né? É fazer com que o currículo realmente ele traga de verdade aquilo que a pessoa ela tem capacidade na sua entrega. E dentro dessa visão, Ângela, qual é a observação que você traz? Porque as empresas elas erram em contratar. O que é que traz tanto gargalo nesse cenário? Um dos maiores erros das empresas é focar somente nas competências técnicas e ela erra no fit, na questão do fit cultural, né, de perceber se aquele candidato ele tem uma congruência com a cultura daquela empresa, porque, às vezes, o candidato ele sabe executar o serviço, ok, e isso não é a única coisa, porque ele vai lidar com pessoas, ele vai lidar com a cultura. Então, tem empresas, por exemplo, que ela é uma empresa festiva. E aí ele pega uma pessoa que todo mundo tem o direito a ter suas crenças, haja vista que a gente tem um país que é laico. Mas a gente tem que ter a questão do bom senso, que ali você vai numa empresa, não é para professar uma fé, você vai numa empresa para executar um trabalho, e que ali você é um profissional. Então, você tem que ter o bom senso de que, poxa, eu estou numa empresa, então a empresa é cultural, determinadas festas. E aí eu não vou participar de festa nenhuma porque a minha religião não permite. Entende? Então, isso vai criando ali problemas, porque vai criando condições. E se eu não posso criar essa condição para todo mundo? Então, eu vou criar uma cultura dentro da cultura. Então, é importante que a pessoa tenha competência técnica, mas também ela precisa ter competência comportamental, que aí é a habilidade socioemocional, de lidar com o outro, de ter uma visão ampla, né? De pensar no todo e não somente em um único ponto.
Então, o erro das empresas na parte da contratação é não fazer um alinhamento com o fit cultural e com as competências comportamentais, porque as pessoas são demitidas pelo comportamento Grande e verdade. não por ausência de competência técnica. Às vezes você pode até contratar alguém que ela não tem aquela competência técnica, mas ela tem habilidade comportamental, ela tem um fit cultural, e se você der um feedback a ela, ela vai buscar. Sim, verdade. E aí, Karine, quer acrescentar alguma observação? Não, é muito importante esse ponto. E quando a gente começa a ver anúncios de empresas, a gente consegue fazer até uma capacidade de analisar isso. Porque existem empresas que já se importam em falar sobre a sua identidade ali mesmo na postagem da vaga, né? Qual é a ambiência? Qual é a identidade daquela empresa, né? É uma empresa que é mais séria ou é uma empresa que é mais, inclusive, é mais festeira? Porque é realmente mais fácil um colaborador que não tem todas as competências técnicas, mas tem um fit com a empresa e se identifica com o perfil, desenvolver isso ao longo do tempo, quando a empresa valoriza aquele colaborador, vê que ele está dedicado, né, e investir nesse colaborador, do que o contrário. Uma pessoa entrar na empresa com toda a competência técnica, mas não se identificar com a identidade da empresa. Eu tenho uma outra observação para agregar junto com o que vocês trouxeram aí de maneira fantástica. Semana passada, eu faço parte de alguns grupos, né, que tem alguns gestores, aí o pessoal sempre demanda algumas vagas, algumas solicitações. E eu me deparei com uma situação que não foi a primeira vez, mas isso vai casar muito com a pergunta, né, e com a nossa abordagem aqui. O que é que eu enxergo? É que, infelizmente, tem muito setor de RH também despreparado para saber formular uma vaga. Por isso que as empresas erram. E essa vaga, por exemplo, ela tinha lá na descrição, era assistente administrativo, aí tinha lá as necessidades de que o candidato, né, que a pessoa ela preenchesse ali durante as suas atividades. E uma dessas exigências que mais me chamou a atenção e foi um motivo de crítica dentro do grupo lá do WhatsApp que nós estamos, foi o seguinte: liderar. Assistente administrativo não lidera, gente. Isso não é competência para assistente administrativo. Assistente administrativo, ele assiste ou dá apoio a um supervisor ou a um analista. Claro, dependendo também do nível que ele está. Nível 1, 2, 13, por aí vai. Então, você vê que muitas vezes as próprias empresas, ou os próprios gestores, ou o próprio RH, ele não tem clareza na divulgação ou na estruturação de uma vaga. E acabam exigindo demais, né, competências, sejam elas técnicas ou comportamentais, acabam sendo exigentes demais na proposta deles para a vaga. E aí vem uma coisa que eu sempre falo e defendo. Não está faltando emprego. Ah, mas tem muita gente desempregada. Concordo, mas não está faltando emprego. O que falta é, muitas vezes, pessoas qualificadas para assumir essas vagas ou uma clareza melhor referente às vagas que estão sendo propostas ao mercado. Porque, vamos lá, será que, por exemplo, eu não tenho nenhum aluno meu que já se graduou ou está se graduando que tem a habilidade de preencher essa vaga? Claro que eu tenho. Mas quando chegar lá a exigência, tem que liderar ou que tem experiência em liderança, meus alunos não têm isso, gente. Os meninos estão na faculdade ainda, estão terminando a graduação, acabaram de terminar a graduação, muitos deles nunca trabalharam. Então, como é que eu vou exigir de um jovem ali com seus, 22, 23, 24 anos de idade, habilidade em liderança? Não faz lógico uma coisa dessa. Então, eu acredito que também, dentro dessa estrutura de falhas que as empresas cometem, está muito essa questão de como eles prontificam a vaga para o mercado, como eles direcionam a vaga para o mercado. Acaba exigindo demais de situações e funções que não são necessárias, né, ter aquelas competências, aquelas habilidades. Pode ficar à vontade. Inclusive, isso já virou até meme, né? Sim. Porque existem uns memes que a galera coloca aí que é tanta exigência para contratar um funcionário que tem patrão que não tem condições de ser... De ser patrão. De ser patrão. É verdade. Não é? Então, assim, isso que você fala tem um total sentido. E, infelizmente, a gente vai essas circunstâncias acontecem porque tem pessoas que estão ocupando vagas as quais está despreparada. Isso é uma realidade Sim. também de mercado. E isso gera um gap, isso faz se perder talentos, né? E isso gera
gera também uma falta de credibilidade. Sim. Porque se a gente vê empresas cometendo esses gaps, essas falhas, isso deixa as pessoas... isso fomenta o empreendedorismo, inclusive. Tem pessoas que, de tanto procurar vagas e nunca consegue... O mercado está subindo tanto o sarrafo que parece que não tem profissional. E, às vezes, não é isso. É pessoas que estão ocupando cadeiras que não estão sabendo fazer a atração da forma Sim. congruente. Ainda dentro dessa linha, Karine, eu gostaria de ouvir a tua opinião, por gentileza. Por que ainda temos tantas lideranças despreparadas ocupando cargos estratégicos? A gente já pega um gancho no que você estava falando, né? Muitas das vezes, pessoas são colocadas nesse cargo de liderança baseado em conexões pessoais, familiares, né? A gente sabe que acontece muito isso. Um processo seletivo que não é transparente. Às vezes, uma equipe de RH, foi exatamente o que você falou, ela não está preparada para fazer um processo seletivo que vai realmente identificar os talentos que vão fazer o perfil, né? E existem muitas falhas nesse âmbito. Existe uma pesquisa da Humani, feita em 2022, que aponta que cerca de 50% das empresas brasileiras possuem lideranças despreparadas. Eu ainda vou um pouquinho mais além. Existe uma pesquisa em Harvard que aponta que cerca de 70% dos líderes que já estão ocupando esse cargo se sentem despreparados. E eles assumem isso. E quase 50% dos colaboradores que saem da empresa pedindo demissão, eles assumem que saíram por conta de uma péssima liderança. Sim. Então, quando a gente olha para esse número, a gente percebe que é muito preocupante. É um número muito alto. A gente vê hoje que já tem muitas empresas se preocupando com isso, né? Porque, no final das contas, quem paga o pato é a produtividade da empresa. Isso aí. E é por isso que hoje surgiu, a partir desses gaps, dessas falhas, surge aí a NR1. Né? A NR1, que é entender que a pessoa não só que o ser humano não é uma máquina. Ele não só produz, ele também tem o lado mental, o equilíbrio mental, né? E isso vem como uma ANR, como uma instituição de regra, de lei, para as empresas terem que se adequarem, porque as pessoas elas não estão saindo das empresas, elas não estão suportando chefes, que são pessoas incompetentes, que não sabem gerar resultado, treinar pessoas, desenvolver pessoas, porque liderar é desenvolver pessoas. É entender que você vai ter no seu time pessoas que têm competências diferentes das suas e que vai entregar resultados diferentes dos seus e até melhor e maiores. E está tudo bem com isso. Porque você identificar no outro qualidade, talento, entrega, isso não é um defeito, gente. Sim. Por exemplo, o que Emerson está fazendo aqui é justamente isso, identificando outros talentos. Isso não apaga o talento dele, entende? Quando ele reconhece em mim, reconhece em você potenciais, competência, capacidade, isso não diminui ele, muito pelo contrário. Mas o que falta, essa falta de visão sistêmica, traz no mercado um apagão de lideranças. Perfeito. A gente tem hoje no mercado um apagão de lideranças. É a maior dor, da forma que eu enxergo, é a maior dor nas empresas hoje. Inclusive, eu acho que eu nem falei, nem comentei aqui, que eu tenho um e-book lançado na plataforma da Eduz, que se chama Aprenda a Ser um LTAP. Um LTAP é um líder transformacional de alta performance, porque é o que mais tem sido procurado, tem sido a necessidade geral no mercado nas empresas. Emerson, com certeza, tem muito mais experiência do que eu para dizer isso, porque teve muito mais vivência, né, em ambientes corporativos do que eu, para dizer que essa é uma das maiores dores. Então, é um e-book bem objetivo, que justamente aponta os principais passos que uma pessoa precisa fazer para se tornar um líder de alta performance e gerar resultado dentro da empresa. Porque começa por ele. Absolutamente ninguém, nasce sabendo liderar.
E aí, Ninguém. A gente é forjado. Agora a gente precisa se permitir aprender, Isso aí. passar por um processo para a gente conseguir alcançar um nível de excelência, um perfil de líder. é o que a gente chama de líder coach, aquele que desenvolve outras pessoas. Mas só que as pessoas, de forma equivocada, acham que liderar é mandar. Liderar é ficar sentado esperando que os outros façam, sendo servido. E isso aí nada mais é pessoas com ego inflado. E liderar não é isso. As empresas não precisam disso, gente. As empresas precisam de resultados. O líder, ele entende que o resultado dele vem quando o coletivo entrega resultado. É o resultado de todos que vai fazer ali o resultado da liderança. Então, por isso que hoje a gente tem um apagão, porque as pessoas ainda têm aquela coisa de não compartilhar o conhecimento. Não tem isso, gente. As pessoas têm dificuldade de compartilhar uma ferramenta, compartilhar um conhecimento, um curso. E o que faz você crescer é justamente o compartilhamento. Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Isso aí. Né? É quando o desenvolvimento ele se dá no compartilhamento, na capacidade. Porque de que me serve um conhecimento Se eu guardo ele para mim. se eu guardo ele para mim? Porque o meu prazer no desenvolvimento contínuo, eu estudo continuamente, é para compartilhar. O prazer que o consultor, que o treinador, que o bom profissional, o bom líder, é compartilhar e desenvolver outras pessoas. Do contrário, não faz sentido o conhecimento. Eu tenho nem vontade mais de falar nada. Essa aula, esse show que vocês dão aí, eu fico aqui só calado ouvindo, aprendendo. Né? Eu não vou citar o nome, mas só em uma determinada empresa que nós acompanhamos, né, ali no trabalho que nós fazemos, nós estamos acompanhando quase 300 líderes, pra vocês terem ideia. Estamos treinando eles, desenvolvendo através da aplicação de ferramentas, etc. E dentre todas as lições, tudo que vocês me ensinaram e ensinaram para nós aqui na colocação de vocês, fica muito claro aquilo que às vezes parece clichê, mas que precisa ser repetido constantemente. Hoje, as empresas não precisam de chefe, elas precisam de líderes. E o que é ser líder? Ser líder é ter a capacidade de ouvir e enxergar nas pessoas aquilo que você não tem competência de fazer. E entender que está tudo bem. Então, tem muito vulgo líder que acha que quando ele para ouvir a sugestão, a opinião de um colaborador, aquilo vai diminuir ele. Aquilo vai, né, tirar o brilho dele. Mas eu costumo dizer o seguinte, essa é uma premissa básica nossa da Cronos, que um líder de verdade, ele forma outros líderes. Um líder de verdade, ele não tem medo de ensinar. E eu quero deixar bem claro aqui para você que é líder, você que é gestor. A partir do momento que você tem medo de ensinar o que você sabe, você está assinando o seu atestado de incompetência técnica e profissional. Então, quando você se garante, quando você realmente é bom no que faz, você foge outras pessoas, você ensina outras pessoas. E aí vem outras habilidades importantes na característica de um líder. Um líder, ele não pode ter ego. Um líder jamais ele pode agir como um espanador, de querer separar as pessoas, de querer desmembrar a equipe, porque simplesmente ele quer se enquadrar em grupinhos. Cara, isso não existe. Líder não pode ser fofoqueiro, gente. É o que a gente mais vê dentro das empresas. Panelinha. Você é panelinha. Você que é líder, você que é gestor que está me ouvindo, se você se enquadra nessa característica, começa a se moldar. Porque o teu perfil está totalmente fora do que uma liderança realmente precisa ser, do que uma liderança precisa executar. Então é muito importante a gente sempre estar batendo nessa tecla. E eu vou fazer aqui uma outra colocação que vai puxar para a próxima pergunta que vem para você, tá, Ângela? Que é o seguinte, hoje, né, nós estamos vivendo um cenário que nunca se viu antes na história da humanidade. Que cenário é esse? Estamos com 5 gerações dentro do mercado. 5 gerações dentro do mercado. A gente está falando aí da Baby Boomers, da geração Y, da geração Z, da geração X e da Alpha que está chegando agora. A galerinha que já está com seus 15 anos, 16, já estão começando seus estágios dentro das empresas. Então, é um cenário em que, se você que é líder, que antes lidava ali com 2, 3 gerações, não conseguia entender a necessidade de se adaptar à sua forma de enxergar, à sua forma de fazer, à sua forma de falar, e o que é melhor?
uma palavra que a Ângela trouxe. Não é só treinar, é buscar desenvolver as pessoas. E aí vem uma expressão que eu aprendi com um grande professor meu, que ele diz o seguinte: quem treina é jogador. A gente não treina pessoas. Quem treina é jogador. Por que o jogador treina? Porque ele já sabe o que tem que fazer. As pessoas, elas precisam ser desenvolvidas. As pessoas... E o que é desenvolver? Acompanhar. Tem muita gente que acha que contratei a Ângela, soltei a Ângela aqui, vai lá, Ângela, te vira. Beleza. Talvez, tecnicamente, na execução da sua função, ela consiga desempenhar bem ali a maioria, talvez toda a sua jornada. Mas só que tem outros fatores que influenciam ali. Tem a questão da cultura, tem a questão das particularidades do setor, as particularidades da empresa, as particularidades comportamentais dos colegas que estão ali ao redor de Ângela, dos colegas que fazem parte de outros departamentos que precisam se conversar, né, para desenvolver o seu trabalho. Então, se eu sou gestor, eu não me preocupo com essas situações, eu não estou antenado a isso, eu tenho fortes indícios de fracasso. E é aquela coisa, né, ainda falando de fracasso, tem muito gestor aí que acha que minha equipe entregou, minha equipe performou, foi eu. Minha equipe fracassou, o problema é deles. Cara, deixa de ser incompetente, deixa de ser negligente. Se o teu time entregou, você tem mérito, mas se o teu time falhou, a culpa e a responsabilidade também é sua. Também é sua. É isso aí, né? Perfeito, cara. Segurar o BO. Então você vê que tem muita gente aí que é negligente. Porque ele errou, ela errou e não sei o que. Mas eu ensinei como ela tinha que fazer, eu orientei. Beleza. Mas se mesmo assim alguma coisa ainda aconteceu ali, tem duas situações. Ou você não acompanhou, você não estava próximo, e aí vem uma frase marcante que a gente sempre fala: delegar não é delargar. Né? Ou você não estava junto acompanhando, ou então realmente houve ali algum desvio de caráter daquela pessoa, que é uma situação à parte que precisa ser tratada e precisa ser entendida. E ainda dentro dessa questão, Ângela, a próxima pergunta para ti é o seguinte: como montar um plano de carreira realmente atrativo para reter talentos da geração Z? Olha só, a geração Z é uma geração nativa digital, conectada, né, com hoje, com agora. Então, você precisa, né, criar um plano que tem que ter um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual. Esses jovens, né, a geração Z, eles são carentes de feedback. Então, é importante, eles sentem a necessidade de saber onde estão errando para que eles possam performar. Haja vista de que eles querem crescer. E não vai haver crescimento se ele não souber onde está errando para poder melhorar. Então, assim, eles também são, nessa cultura digital, altamente conectado, eles querem resultados rápidos. Então, se uma empresa não mostra flexibilidade, horários muito rígidos, né? Tem um livro, inclusive, que é 1001 Maneiras de Premiar um Colaborador. Então, você tem que ter uma política de reconhecimento, ou seja, ele quer feedback, mas também ele quer ser reconhecido na hora em que ele entrega. E quando se fala de um plano de carreira que tenha um PDI, onde ele está, para onde ele vai, com quanto tempo, isso precisa estar bem amarrado, alinhado com a estratégia da empresa. E o crescimento, ele não só é horizontal, mudança de cargo, ele também tem um crescimento que ele é horizontal. Você aumenta a responsabilidade, né? Eles também têm uma demanda de causas. Então, sua empresa, o fit cultural da tua empresa, qual é a causa que a tua empresa trabalha? O que é que vai trazer de engajamento? E daí entra a conexão até com a primeira pergunta, a questão do fit cultural. Porque hoje você vê aí, a gente está vivendo essa questão do clima, né, que é uma pauta extremamente importante, e você vai ter pessoas que estão super engajadas, desde pessoas jovens a pessoas mais experientes. Então, assim, o que tua empresa tem de real? O que tua empresa apresenta? Então, é muito importante que se tenha esse planejamento, porque se ele entra numa empresa onde ele não tem feedback, onde ele não tem perspectiva de crescimento,
onde não tem um planejamento amarrado com o tempo, isso faz com que ele se desmotive, né? Então, espaços onde ele possa também dar sugestões e ser creditado, né? Porque não tem nada pior que acontece em algumas empresas, o colaborador dá uma sugestão, a sugestão é tão boa e tem chefes que demitem o funcionário para levar o crédito. Então, assim, essas coisas acontecem e desmotivam. Em contrapartida, as empresas que sabem trabalhar isso aí, e aí eu quero... Tem uma empresa aqui nordestina que eles têm o Day Family, que é o Dia da Família na empresa. Então, eles fazem disso uma memória. Aí as pessoas fazem, isso é um RH altamente estratégico. Então, como assim, Day Family? Para que isso? As pessoas ficam, o que isso vai trazer de benefício para a empresa? Bom, o chefe da família, quando ele pensa em sair da empresa, ele vai se comunicar com a sua esposa. E isso gera fãs da marca, fãs da cultura. Então, retém colaboradores, retém talento. Isso é uma estratégia. Porque cria um vínculo, Cria um vínculo. É sobre isso. Um vínculo. A próxima pergunta, ainda dentro dessa mesma linha de raciocínio, e é ela para ti, Karine. Como líderes podem lidar com o conflito geracional entre profissionais mais antigos e a nova geração? O conflito, ele é extremamente natural acontecer, né? Independente de como o time é formado dentro de uma empresa, sempre vão haver conflitos porque a gente está lidando com pessoas, né? Entre eles, deles para a liderança, da liderança para eles e entre a equipe também. Só que o que acontece é que quando a gente entra no cenário atual, como você falou, que a gente está em uma mesma corporação, lidando com pessoas de várias gerações diferentes, a gente tem um desafio um pouco maior. O papel do líder na gestão do conflito não é impedir que conflitos aconteçam, porque eles vão acontecer. Eu penso diferente de você, você pensa diferente, todos nós pensamos diferente. Mas o que o líder não pode permitir é que os conflitos se transformem em confrontos, né? E aí, quando a gente pega o desafio das gerações diferentes, o segredo seria a gente extrair o que é que eu posso extrair de positivo em cada geração e enxergar isso com uma nova perspectiva, né? Os veteranos, eles têm valores mais firmados, né? São pessoas que não são imediatistas como a geração atual. Isso aí. Né? E o que é que eu posso tirar da geração atual? Eu posso tirar inovação, ideias mais criativas, tecnologia, habilidade tecnológica. Então, quando eu extraio valores, missão, o arregaçar da camisa dos veteranos, e eu trago isso para essa geração nova, e eu pego a perspectiva nova dessa geração nova, e eu levo para os veteranos, eu consigo unir isso e trazer ideias inovadoras. Transformar essas ideias em algo que vai juntos, né, como equipe, um pensamento que vai trazer o crescimento para a empresa. Não fazer isso de forma separada, mas fazer com que a equipe entenda que essas ideias diferentes não precisam ser rivais, elas não precisam se confrontar, elas podem se unir e criar uma força muito maior dentro da empresa com ideias e perspectivas novas que vão trazer sucesso para a empresa, né? Inclusive, no meu e-book, eu tenho um módulo só falando sobre gestão de conflitos, porque é um ponto muito forte que, se o líder ele não estiver preparado para lidar com isso, ele vai criar um problema. O que poderia ser resolvido tranquilamente vai se transformar em um grande problema, né? O líder, ele precisa... Vou trazer aí um complemento nisso que você trouxe, porque me causou aqui um choque aqui de pensamento, né? Despertou aqui várias situações, inclusive experiências vivenciadas. O líder ele não pode fomentar, né, alimentar o conflito. E aí teve uma colocação que a Ângela falou lá atrás, quando ela estava citando a questão das gerações mais novas, a Gen Z, né, que é a que está mais em evidência dentro do mercado hoje, está ocupando o mercado. Inclusive, a Forbes tem várias publicações falando sobre isso. A Exame
nos últimos 2 semestres, eu venho tratando muito sobre essa temática com minhas turmas de RH. Por que com as turmas de RH? Porque eles vão ser os futuros gestores que vão estar dentro das empresas, então eles vão ser responsáveis por essas contratações, por esses acompanhamentos, né? A Manpower Group, por exemplo, que é uma das maiores instituições, se não a maior instituição do mundo em análise e pesquisa que tem nesse mercado, ela também traz muito isso nos relatórios dela. E quando você trouxe lá, Ângela, falar a questão do acompanhamento, de dar ali espaço para a geração Z, eu comparo muito com a criação de uma planta, né? Como é que você cria uma planta? E aí, como é que tu tem a experiência? Mas por causa da minha mãe. Inclusive, um beijão para ela sempre está acompanhando, é a primeira a curtir, a primeira a assistir os episódios quando a gente sobe lá no nosso canal. Então, o que é que acontece? Você tem lá a plantinha, você vai adubando, você vai ali cuidando. Quando você vê que tem uma galinha que está incomodando outra plantinha ou que está começando a sair de padrão, o que faz? Poda. Aí você vai ali, tendo todo um cuidado, até ela florescer, até ela ficar bonitona, né? Que você quer tirar foto com ela para postar no Instagram e tal. A mesma coisa é com o jovem, o acompanhamento. Ele precisa ser feito dessa forma. Então, as situações que você vê que são arestas, que são comportamentos, atitudes que não estão condizentes ou com o fit cultural da empresa, ou com o perfil profissional que é necessário hoje dentro do mercado, você vai ali cortando. Agora tem que saber cortar. Porque se você chega e corta de todo jeito, de toda forma, você danifica. Você causa um outro problema, uma série de problemas. E um outro detalhe, que é um perfil muito grande dessa geração. Ela é uma geração muito sensível emocionalmente. E aí vem uma outra dica para você que é gestor. Tem que estudar comportamento humano. Tem que estudar autoconhecimento. Tá, mas por que autoconhecimento? Para você saber lidar com outras pessoas, primeiro você tem que saber o que você é, quem você é, né? E existe uma gama aí de treinamentos, de ações que você pode buscar para performar isso em você. Eu vou dar aqui uma dica, Enneagrama, por exemplo, o estudo das personalidades. É um caminho que, eu digo isso porque eu fiz, é um caminho sem volta. Então, muitas coisas começam a se explicar ali na tua personalidade. E aí, quando você começa a fazer o autoconhecimento, a entender quem você é e por que você é daquela forma, você consegue mitigar muito das tuas ações. Ah, mas isso quer dizer que eu tenho que mudar 100% quem eu sou? Não é mudar 100% quem você é, mas é adaptar quem você é ao cenário e às pessoas que estão à sua volta. E essa geração, ela precisa muito disso. E aí vem outro detalhe importante que a Karine trouxe para nós, que é conseguir, né, o líder, o gestor hoje, ele precisa conseguir saber conciliar, né, esses perfis dentro hoje da organização e extrair o melhor que eles têm. Porque, na grande maioria das vezes, qual é o cenário que nós vivemos? Né? Estou aí na jornada com a Cronos, 5 anos, mais 2 anos por outra empresa, 7 anos aí de consultoria. Dentro de empresas, dentro de organizações, aprendendo e contribuindo. E o que é que eu enxergo bastante como uma oportunidade de melhoria? É que muitas vezes nós temos líderes dentro das empresas, né, líderes, entre aspas, gestores, que focam mais no problema do que na solução do problema. Cara, isso é terrível. Imaginem comigo, se eu sou capitão de um navio e eu estou olhando para o tamanho da tempestade, o que vai ser da minha tripulação, gente? Eu tenho que ser o cara que tem que começar a enxergar passagens no meio daquela tempestade. Eu tenho que ser a pessoa que tem que começar a direcionar meios, formas e atitudes. Para quê? Para a gente conseguir vencer aquele momento de tribulação, aquele momento, né, que pode ali causar a morte de pessoas, falando do navio. Falando na visão gerencial, falando na visão corporativa, a pegada é a mesma. Se eu, como gestor, eu não consigo enxergar possibilidades para mitigar aqueles problemas, para corrigir e eliminá-los, o que é que vai acontecer? A minha equipe vai morrer. Eu vou ter ali pessoas doentes emocionalmente, pessoas doentes fisicamente, dependendo ali da situação que eu vou direcionar, o que eu vou deixar de direcionar. E, no final das contas, como você trouxe lá atrás a estatística, por que a maioria das pessoas pede demissão das empresas? Por causa da liderança, gente, por causa dos gestores, né, da falha de direcionamento, na falha de
na falta de estratégias, na falha em conduzir, na falta de ensinar. Então, a gente começa a enxergar aqui que estamos vivendo uma nova era. Se fala muito aí da indústria 4.0, né, porque tecnologia para lá, máquina de última geração para cá, não sei o quê. E você vê que, às vezes, se torna clichê ou repetitivo quando temos profissionais falando sobre pessoas. Mas eu quero enfatizar aqui mais uma vez, como em episódios anteriores, e eu defendo isso. Cara, máquinas são importantes? São. Equipamentos são importantes? São. Mas quem faz a coisa acontecer, quem faz a coisa rodar, são pessoas. Se você não investir nas pessoas, se você não tratar pessoas como pessoas, tua empresa não prospera. Tua empresa não vai para frente. Ah, Emerson, está falando de criar comodidade para as pessoas? Não estou falando de criar comodidade para as pessoas, mas eu estou falando de criar e proporcionar um ambiente para que essas pessoas se sintam respeitadas, valorizadas e que elas consigam extrair delas mesmo o melhor que elas podem entregar. Pode falar, Ângela. Valdez Ludwig, ele é um consultor empresarial e eu tenho uma admiração pelo trabalho dele, e ele traz uma fala que é muito pertinente, que ele fala que inovação e criatividade, ela não vem de máquina, ela vem de gente. Então, agora, mas vem de gente preparada, capacitada, motivada, que tem autoconhecimento. Então, existe um preconceito muito grande quando se fala de autoconhecimento. As pessoas negligenciam muito o autoconhecimento, mas quem sabe de onde vem, ela não se perde. Então, a gente vive pessoas que não podem receber uma crítica, gente. Sim. A geração de hoje, ela é extremamente inovadora, inteligente, capacitada, mas ela tem um grande gap. E o grande gap é socioemocional, é comportamental. São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com o não, com a crítica. Por quê? Porque elas não têm resiliência emocional. E aí a importância de você ter autoconhecimento. Porque quando você sabe, né, quem você é, você não se abala com qualquer crítica, né? Então, assim, eu trabalhando com o jovem, né, os últimos 6 anos, dando aula para o jovem aprendiz, todos os dias, nos corredores, tinha um jovem tendo crise de ansiedade. E aí, eu que sou de outra geração, consigo lidar, compreender, mas, assim, eu faço um momento déjà vu e olho para a minha adolescência e a gente não tinha isso, gente. Por quê? Porque a gente foi forjado ali na dificuldade. O meu primeiro curso de informática era um computador para 3. Eu tive que ir dormir, passar a noite para conseguir pegar uma ficha e uma vaga. Então, assim, tudo era muito difícil. Se tudo era muito difícil, a gente só tinha uma alternativa, que era ficar forte, né? A geração de hoje em dia, ela sofre de um pensamento acelerado. Sim. Por conta da tecnologia. É muita informação sendo bombardeada diariamente, né, na mentalidade desses jovens. E pouca retenção. E pouca retenção. Exatamente. E chega um momento em que o cérebro, o corpo, ele pede uma pausa, e aí chega o momento em que eles não sabem fazer essa pausa, né? E quando a gente traz isso para o ambiente corporativo, o comportamento e a posição do líder diante disso, a gente vê que o problema ele já existe. Isso e aí. Líder não mastiga problema. Quem mastiga problema é colaborador. Independente da geração, né, da idade desse colaborador, quem mastiga problema é colaborador. Mas por quê? Porque ele não é formado nem capacitado para resolver. Quem tem que enxergar a solução é o líder. Eu acho muito interessante, porque eu gosto muito de assistir filme, eu gosto muito de assistir filme de guerra com meu esposo, né? E é muito interessante, porque quando a gente está assistindo um filme que tem uma equipe no campo de batalha, toda a equipe ela tem alguém que está no comando. Ela precisa ter uma liderança. Isso aí. Não importa. Se esse líder aqui... Só que o interessante é que todos são preparados para liderar. Porque no ambiente de guerra a gente sabe que se esse líder for abatido, outro automaticamente tem que assumir o comando. E quando essa equipe se encontra com outra, o líder dessa daqui, a primeira coisa que ele faz quando chega é dizer aqui, quem é que está no comando aqui?
Porque líder se comunica com líder. Isso aí. E liderado se comunica com liderado. Então, essa é a questão da mentalidade, do autoconhecimento. O líder ele precisa ter uma mentalidade diferente. Ele não pode pensar como um liderado. Ele precisa visualizar a solução. E um dos grandes problemas é colocar pessoas operacionais em cargos estratégicos. Exatamente. É onde acontece o maior gap. Às vezes você tem um excelente vendedor, mas que ele não vai performar como líder. E aí você tem um duplo problema, porque você perdeu o seu excelente vendedor e vai perder também, porque se ele não performar, se ele não entregar, você perdeu em duas frentes. Então, assim, momentos ruins forjam pessoas fortes. Então, hoje, a geração do não quero que meu filho passe pelo que eu passei, Isso acaba sendo um problema. Pessoas fracas. Pessoas fracas. Os meus pais, eles não tinham essa preocupação de não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu quero que meu filho chegue aonde eu não cheguei. É isso aí. É verdade. Né? Então, se seu pai não estudou, ele queria que você fosse médico, que você fosse advogado, que você fosse professor, que você tivesse o que ele não tem. Mas como? Não era dando tudo para você, não. Você quer, meu filho? Você pode. Vá buscar. O quanto você está disposto a... O pai rico, o pai pobre. Né? O quanto você está... Não tem essa coisa de... Você não tem condições. O quanto você está disposto a lutar, a abdicar para conquistar. Porque as pessoas querem receitas mágicas e prontas. E carreira não se desenvolve no estalar do dedo. Existe um tempo, existe o processo, a maturação, né, para que você performe. Você não vai... Você vê profissionais entregando resultado, só que... e aí, quando você chega no mercado e você cobra um valor, e a pessoa... Mas, rapaz, está me cobrando isso por 1 hora. Não é isso, amigo. Você está equivocado. Você não está me pagando pela hora. Você me paga por eu estar preparado para resolver o teu problema em 1 hora. Mas eu não me tornei o profissional que sou em 1 hora. E é isso que as pessoas... Isso é valor, né? Isso é valor. E as pessoas precisam entender sobre isso. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante em todas as esferas do mercado, sabe? Do ser humano, é importante que ele tenha autoconhecimento. Você falou uma coisa aí, eu estava puxando aqui na memória. Eu me lembro muito bem disso, eu acredito que vocês também vivenciaram, ouviram. Eu lembro quando eu era adolescente e se criticava muito pessoas que gostavam ou liam livros de autoajuda. Sim. Era, essa porcaria, esse livro de autoajuda. E hoje, o maior gap social é esse. São pessoas que não sabem se ajudar. São pessoas que, muito pelo contrário, elas parecem que entram ali em uma areia movediça, né? E cada vez mais vão se afundando em situações que, em alguns momentos, são elas que se colocam naquilo ali. Beleza. Tem situações e situações. Eu não quero e nunca vou generalizar nada aqui, né? Mas tem situações e situações. E algumas dessas situações são situações que nós criamos, que nós nos colocamos, né? E justamente por quê? Pela falta de autoconhecimento, por não querer se ajudar, por não querer se reestruturar. E ainda dentro dessa pegada, Angela, a próxima pergunta aqui é para você. Quais estratégias você recomenda para lidar com a escassez de mão de obra qualificada em setores técnicos? Olha, essa estratégia, eu acho que ela é extremamente rica. Quem investir em programas internos de capacitação, sabe? Uma empresa que ela tem um fit cultural bem arrojadozinho, onde eles têm os próprios programas internos, mas que também abre externo pelo fator da imparcialidade no tratar com um funcionário. Eu acho que isso traz um respiro, traz coisa nova, traz, sabe, insights. E, ao contrário do que se pensa, treinamento e desenvolvimento, você desenvolve a longo prazo. Você treina para curto prazo, mas você desenvolve a médio e longo prazo. Então,
tem que ter um programa de treinamento bem desenhado, sabe, Emerson e Karine? No meu ponto de vista, trazer consultorias externas também ajuda muito, porque você vai ter o fator da imparcialidade. Quando você traz, por exemplo, esse trabalho que você faz, quando você vai numa empresa, inclusive... penso que existe uma abertura maior, porque quando eu vou lidar com você, que você não me conhece, você não tem nada contra mim, poxa. Sim. Você não me conhece. Então, eu tenho uma consciência que é puramente profissional. Eu só não vou ter essa consciência se eu não tiver a maturidade. É verdade. Entendeu? E aí o treinamento, ele é um grande fomentador, o desenvolvimento contínuo, o programa de desenvolvimento dentro das empresas, sabe? Alinhado ao PDI dos funcionários, isso traz resultados expressivos. E quando você traz isso, reforço, né, o porquê da mentalidade que eu comprei essa ideia. Quem treina é jogador. Justamente por causa disso. Porque muitas empresas, e Karine depois pode ficar super à vontade para fomentar sobre essa abordagem, muitas empresas elas falam sobre treinamento, mas como uma atividade de cumprir tabela. Né? Tem que treinar porque a meta esse ano é 30 treinamentos, 1.000 horas de treinamento. A gente precisa contratar a empresa aqui para dar treinamento porque a gente tem que gastar o valor que foi orçado. Se a gente não gastar esse valor aqui que está no caixa, ano que vem vão diminuir a nossa cota. É mais ou menos por aí. Como uma obrigação, não como uma responsabilidade de realmente querer performar as pessoas, cuidar das pessoas, ver as pessoas crescerem dentro do ambiente organizacional, ver essas pessoas render frutos dentro da empresa. Então, é um cenário complicado, é um cenário que assim, não é impossível, não é difícil de ser tratado, mas que muita gente cria complicações dentro dele. É porque você tem que trabalhar a cultura da empresa, né? Quando a cultura da empresa está alinhada ao negócio de forma estratégica, aí a coisa flui. Mas não fica solta. Sim. Dessa forma. Porque de forma solta fica um cumprimento de tabela. Mas quando isso passa a fazer parte da cultura, aquilo passa a pertencer. E quando pertence, é outra coisa. Né? Os resultados... Né, você vai ver empresas que as pessoas elas têm prazer de trabalhar lá. As pessoas consomem os produtos de lá. As pessoas indicam pessoas para trabalhar lá. É verdade. Então, aí você tem retenção de talento, você diminui turnover, você trabalha a marca, você vai ter N resultados. Agora, só dá para fazer isso a médio e longo prazo. Não dá para fazer isso no estalar do dedo, da noite pro dia, na mágica, no caldo de cana. É verdade. Né? E aí, isso também tem que ter um bom senso, porque as pessoas, quando os gestores, os CEOs, às vezes querem resultados a curto prazo e não funciona. Mudança de cultura, criação do fito cultural do dia para a noite, isso não rola. Isso não rola. Então, se pensar de forma estratégica e quiser um resultado a longo prazo, então a gente vai ver aí a Natura, né? Que é um grande case de sucesso. Dificilmente um funcionário quer sair de lá. O funcionário, antes de vender para fora, ele trabalha o endomarketing, vende primeiro para os colaboradores. São fãs da marca. Então, assim, não só a Natura, mas como outras empresas também fazem esse tipo de trabalho, né? Pode ficar à vontade. Quando você torna isso uma cultura, como foi colocado por vocês dois aqui, a gente acaba gerando um filtro dentro do próprio time. Porque só vai continuar quem realmente quer. É isso aí. Né? Se a empresa ela não tem essa cultura, se ela já começa criando essa cultura, massa, porque do começo você já vai conseguir construir um time de alta performance. Mas se a empresa ela tem essa dor e vai resolver isso criando uma cultura firme, é como se você fosse começar do zero, né? Isso. Basicamente. E esse começo aqui também vai ser um filtro. Vai ficar quem realmente quer fazer parte, né? Não vai ter mais essa rotatividade. Então, quem não se alinhar com a visão da empresa, também não quiser crescer junto com ela, né, vai ali enxergar que o seu lugar pode estar em outro lugar e está tudo bem.
ela pode produzir perfeitamente bem se alinhando em um outro ambiente, né? Em uma outra empresa, em uma outra oportunidade que vai se alinhar mais ao propósito dela. Tá tudo bem. O que não pode acontecer é ela estar no lugar errado, porque vai ser ruim para os dois lados. Nem a pessoa vai se encontrar profissionalmente e vai se sentir motivada a desenvolver, e nem a empresa vai conseguir gerar esse resultado. E quais são os sinais, Karine, de uma cultura organizacional adoecida e como reverter esse cenário? Foi falado aqui algo que é um sinal muito forte, que é a rotatividade de funcionários. Quando você tem uma rotatividade alta, o funcionário ele não segue num período de médio a longo prazo dentro da empresa, isso já é um sinal de que o relacionamento ali, a cultura está adoecida. Quando a equipe está desmotivada, desconectada, né? Que eu já estou pegando um gancho do que eu já estava falando, né? Sim. O colaborador ele não consegue se sentir parte daquilo. Ele está desconectado, né? E isso pode ser por N motivos. Pode ser porque a empresa não tem uma cultura organizacional bem alinhada, bem fundada, ou a empresa pode ter, mas houve um equívoco da parte do colaborador ao escolher fazer parte desse time. E, no decorrer, ele não está se sentindo conectado ali, né? Mas a maior frequência do adoecimento, a maior consequência, é a rotatividade e é uma equipe desalinhada e desconectada. Como é que a gente pode resolver isso? Já foi falado aqui sobre a cultura, né? Construir uma cultura uma base bem firmada, né, da empresa, uma cultura organizacional saudável. E isso acontece quando há feedback, né, feedback construtivo e positivo. Porque eu não acredito em feedback negativo. Em que sentido? O feedback positivo é você fez o seu trabalho bem feito, gerou um resultado, eu vou te parabenizar por isso. De preferência, numa reunião com toda a equipe. Porque até a Bíblia fala sobre isso, né? Dá honra a quem tem honra. Isso aí. E o colaborador ele espera ser reconhecido pelo seu trabalho. E o feedback construtivo é eu identificar onde você falhou, eu mostrar isso para você, mas eu apontar a direção para você corrigir. É isso aí. Não existe um feedback negativo, porque eu vou só apontar o teu erro, feedback negativo é isso. Você errou nisso, você não serve. Isso não é o papel de um líder fazer. Tem que acompanhar, né? Você tem que não só dar o feedback, mas também acompanhar, criar a possibilidade para a execução. Exatamente. Então, é como o Emerson no início falou, você não pode delargar, né? E eu costumo até dizer que tem pessoas que praticam o feedcrel, né? Que é aquele intencional em ofender. Ofender, machucar. Ofender, a pessoa humilhar, menosprezar, ridicularizar. É verdade. Então, assim, isso não é papel, até porque você deve reconhecer em público, como você bem falou, que é a questão, né, da honra, mas você deve sugerir a melhoria no privado. No privado, exatamente. O feedback positivo é em público, mas o construtivo é 1 a 1. Isso aí. Porque ele precisa entender, mas não se sentir envergonhado nem humilhado. Isso vai da postura do líder, né? Como a gente estava já alinhando aqui. Então, cultura organizacional bem estabelecida, reconhecimento, feedback, e também o profissional, o colaborador, quando ele sente que ali ele tem um plano para ele se sente mais firmado no seu objetivo de continuar ali, mais incentivado. Plano de carreira. Existem já muitas empresas que trabalham isso, né? E mostra que quer investir no colaborador que tem um potencial. Porque quando não se tem, e existe uma liderança alinhada, o filtro já começa no início. Sim. Né? Quando o colaborador, o líder percebeu que ele não está alinhado, deixa ele livre para outra oportunidade, né? E deixa aquela vaga ali para o talento que vai realmente crescer com a empresa, querer vestir a camisa da empresa, né? Como muitos falam. Então, o plano de carreira, o colaborador ele se sente valorizado. Ele sabe que ali ele vai ter um plano de crescimento. E, automaticamente, ele vai fazer valer a pena. Se ele está no lugar certo, né? Se ele se identifica com a empresa, com a cultura da empresa, como foi falado no começo, existe essa identificação, aí a gente consegue ter um resultado bom de uma cultura saudável. Eu lembro uma situação que eu vivenciei, eu trabalhei em uma determinada organização e lá tinha um programa de PL, né? De participação nos lucros e tal, e aí era o momento que o gestor ele utilizava para dar o feedback para a gente.
para os colaboradores. Eu lembro uma vez na conversa com ele disse, ó, isso aqui tem que melhorar isso e tal. Algumas diretrizes que ele passava, eu captava e dizia, não, isso aqui eu vou correr atrás disso para melhorar isso e tal. E outras eu não conseguia entender ali a abordagem dele. Eu lembro quando uma vez eu perguntei a ele, eu disse, tá aí, como é que eu faço para melhorar isso? Aí ele olhou para mim e fez, te vira. Então, assim, sabe o que é que me deixa mais triste? Não é eu ter passado por esse episódio, até porque foi uma situação. Mas é porque, infelizmente, essa é uma ocorrência real dentro de muitas empresas, seja ela da menor a uma multinacional, e com muitos gestores. E na grande maioria das vezes, a maioria desses profissionais que recebem um feedback, né, nesse modelo, dentro desse padrão, eles não têm ali maturidade para saber colocar a cabeça no lugar e se virar. Porque eu me virei. Né? Eu fui atrás do que eu precisava melhorar, do que eu precisava aprender, e dei conta, e tanto é que no ano seguinte, quando ele veio novamente, disse, ó, tu melhorou isso, não. Tipo, eu me virei. Mas a maioria dos profissionais não conseguem, entre aspas, se virar. Esse se virar seria o quê? Mas se virar, gente, é saber quais são os meios, as ferramentas, os caminhos, o profissional que pode ajudar a performar e melhorar aquilo que está ruim. E a tendência é que você crie ali uma situação, um cenário que prejudique cada vez mais aquele desenvolvimento, né, aquela entrega daquele profissional. Em uma próxima situação, um próximo cenário, ele venha pior. Ou se ele chegar nesse próximo situação, né, porque muitas vezes ali no meio do caminho ele pede para ir embora ou é colocado para fora. Então, quando a gente fala aqui, bate nessa tecla, e tem um divisor de águas muito grande, ser líder e ser gestor. Ser gestor é você acompanhar um processo, acompanhar uma situação. E tem muito profissional hoje que exerce isso com muita excelência. Mas quando você olha ali para o lado humano, o lado de direcionar, de cuidar das pessoas, ele deixa a desejar. Né? Não é à toa que o nome desse podcast é Se Liga Gestor. Porque é justamente para a gente estar trazendo profissionais de excelência como vocês, né? Experientes, pessoas preparadas, com vivência, que cada um na sua área começam a vir aqui compartilhar cases, experiências e dicas para ajudar você que é gestor, que muitas vezes está cometendo essas falhas, a colocar o trem no trilho, né? A colocar as coisas no lugar. Então, é muito importante você abrir a sua mente e entender isso. Cara, feedback, né? Eu tive um professor que uma vez ele falou que não existe feedback negativo. Ele dizia que o construtivo, ele dizia que era uma crítica é sempre uma crítica. Ou seja, o feedback é só positivo na visão dele. Né? O feedback seria ali um retorno de algo positivo que você fez. E que o educado, né, que você critica é uma crítica. E ali eu entendi um pouco da visão dele e faz um pouco de sentido, né? Porque no final das contas, o que é que muda ali numa crítica que você faz à pessoa? A abordagem, a forma de criticar. Então você chega para a pessoa e diz, cara, tu não tá vendo não que isso tudo aqui tá errado, tu tá fazendo cagada, isso aqui não presta. Pô, velho, isso é uma crítica mal educada, isso é uma postura até fora do padrão profissional, antiética, etc. Mas você chegar para a pessoa e diz, ó, isso aqui não está bom. Você errou nisso aqui. Deixa eu te ajudar. Ó, da próxima vez, você precisa fazer dessa forma. Quando acontecer isso, você precisa olhar isso. Quando se deparar com esse cenário, você precisa consultar fulano, consultar ciclano. Você precisa buscar essa informação aqui, tentar entender isso aqui. Ou seja, você está ali criticando aquela pessoa, está ali apontando aquele erro, mas, ao mesmo tempo, você está mostrando para ela o caminho dela ajustar. E é isso que falta. É isso que você trouxe aí de uma forma magnífica, cara. As pessoas, né, que ocupam esse cargo de gestor correlacionado a uma liderança de pessoas, elas deixam a desejar nesse cenário. E aí, Ângela, a próxima pergunta ela é para você. Antes de fazer a pergunta, presta atenção, você que está querendo se recolocar no mercado, você, meus alunos aí que acompanham os nossos episódios, você que é jovem. Ângela agora vai entregar o ouro, né? Ângela, o que os candidatos precisam desenvolver, além da técnica, para se destacarem no mercado atual? Olha, é o que a gente chama de soft skills, né? Que é as habilidades, o comportamento ali, a questão comportamental,
socioemocional, a capacidade de se adaptar, de aprender, de buscar o desenvolvimento contínuo, de não estar esperando que o outro fique sinalizando sempre, de não estar esperando que chegar dentro de uma empresa e que tenha uma gestão paternalista, né? Porque haja vista que as empresas, elas, por mais que ela tenha programa PDI, programa de desenvolvimento individual, as empresas, elas não são desenvolvedoras de carreira. Se ela tem, ótimo, é maravilhoso. Que tenham empresas que tenham um ambiente que de desenvolver, que tenha esse fit, essa cultura, ok. Mas você precisa ter dentro de você, da sua mente, que você precisa ter um desenvolvimento contínuo. E como é que eu posso ter um desenvolvimento contínuo? Poxa, faz um curso a cada 3 meses. Observa o cenário do mercado. Qual é a área que você gosta? Qual é um curso que ele é um coringa, que para qualquer área ele vai me catapultar, vai ser uma catapulta. Por exemplo, tem cursos que eles são coringas, que servem para qualquer área, porque tem pessoas que também ficam muito fechadinho, tipo, eu sou da área de TI, só faço cursos na área de TI. Gente, por favor, precisamos abrir a mente, precisamos ter uma visão sistêmica. Pronto, você é da área de TI, mas é importante que você tenha um curso de oratória. Você é da área de TI, mas é importante que você tenha um curso de liderança. É importante que você tenha cursos na área de autoconhecimento. Por quê? Porque você vai entender de pessoa. A primeira pessoa que você precisa entender é a você. Né? Porque a primeira mudança, ela começa na gente. Então, hoje, não existe justificativa para as pessoas não se desenvolverem. Porque o que mais tem é curso gratuito, gente. E eu posso falar essa experiência até particular, pessoal. Eu fiz recentemente um curso em 4 dias online, né, que me desenvolveu. Houve uma combinatividade. E o que é combinatividade? Você utiliza o conhecimento que você já tem com conhecimento novo. Então, essa fusão vai dar ali a você uma competência que vai, dar um resultado. Por exemplo, eu também estudo para concursos. E dentro do grupo que eu estou, a gente tinha feito uma seleção simplificada que o Estado abriu e estava lá. Tínhamos que fazer recurso. Emerson, eu nunca fiz um recurso na minha vida. Mas eu estava fazendo o curso, eu estava no 3º dia do curso, online, pelo YouTube, com certificado gratuito, e ganhei dinheiro com isso. Aí eu disse, rapaz, eu nunca fiz, mas eu tenho capacidade de fazer. Vou fazer. Fiz o de 4 pessoas. E as pessoas voltaram ao certame. Entende? E eu ganhei dinheiro com isso. Eu usei habilidades que eu já tinha, pessoais, sobretudo, de empreender, de analisar o cenário onde eu estou e criar oportunidade. Então, assim, gente, isso eu falo o que eu vivo. Eu não estou falando aqui uma coisa contando historinha, não. Verdade. Então, e eu vou dizer até o nome da empresa, porque para você que está em casa e está disponível ao mercado, e esse é o meu papel aqui, criar em você o interesse em se desenvolver. Tem um curso que é de inteligência artificial. A empresa está sempre dando 4 dias gratuito, 8 horas, da Daxus. Né? Dá uma olhada lá, como gestor de inteligência artificial. Então, são 8 horas, mas que o aprendizado que eu tive ali me impulsionou a buscar mais. Eu evoluí no processo e estou fazendo vários outros cursos. Então, assim, se você se capacita, se você adquire esta mentalidade, esse mindset de ter evolução contínua, melhoria contínua, você nunca vai estar fora do mercado, porque você vai criar as próprias possibilidades. Sim. Inclusive de empreender com conhecimento, porque conhecimento é poder e gera renda. Sim.
Cara, eu tô impressionado, abrir um parêntese aqui. Tu viu as palavras bonitas que ela falou, Karine? Catapultar, combinativo. Menino, rapaz. Ó, tá careca aqui, mas o braço arrepiou, Angela. É isso aí, tá vendo você que acompanha a gente? A qualidade, o nível que a gente traz pra vocês, né? É mesmo. Então, não, verdade seja dita, Angela. Verdade Tô seja aprendendo dita. bastante, Não, viu? rapaz, eu tô aqui estarrecido, menino. Isso é importante, Angela. E quando você traz essas diretrizes, o que me deixa chateado, eu acho que a palavra mais adequada, de uma forma educada, é essa. É que a gente tem, voltando para a questão da geração Z, a gente tem hoje um cenário que é muito mais fácil e cria mais permissão para as pessoas acessar a informação. Lá vem Emerson falar de tempos atrás. Cara, fato é fato. E como você disse, eu não posso falar do que as pessoas contam. Eu tenho que falar do que eu vivo, do que eu sei. Né? E eu lembro quando há 15 anos atrás, Karine, eu estava na faculdade e um grande amigo nosso, o Iveson, né? Me graduei junto com o Iveson. E o que era que a gente fazia? A gente colocava o nome, né, para o livro e um reservava depois do outro. Porque como eu e ele aqui, né, da mesma cidade, a gente morando próximo, o que era que acontecia? Quando o livro estava comigo, eu dividia os dias. Eu estudava, 3 dias, aí deixava o livro com ele mais 3 dias. Aí quando terminava a minha reserva, eu ia lá na faculdade, dava baixa, e Iveson pegava o livro novamente e pegava, né? E fazia ali a troca entre a gente do livro, para poder estar estudando. Hoje você tem a internet com uma facilidade tremenda, você tem, né, um podcast como esse que tu não vai pagar nada, onde tem vários profissionais que estão trazendo informação, tem outra série de podcasts muito melhores do que esse que facilitam, né, o aprendizado. Tu tens aí o Spotify, mas eu não gosto de assistir, tu tem Spotify, cara. Tu tem muita gente lá, inclusive, vou falar o nome dela de novo, a Camila está com um trabalho fantástico, né, no Spotify, onde ela criou um podcast, ela traz ali uma dica ali de alguns minutos, 2 minutinhos ali, que ela traz alguma dica, algum direcionamento, isso é muito massa. Às vezes tu começa o dia ali, e é toda segunda-feira, tá, o lançamento do episódio dela. E, Camila, depois eu vou cobrar aí a você uma taxinha, né, tô fazendo um comercial seu. Então, o que é que acontece? Cara, às vezes você acorda ali na segunda-feira, pô, velho, o que é que eu vou fazer da minha vida? Quem sou eu? Pra quê? Por que eu estou aqui? E tu escuta uma mensagenzinha daquela e já muda o teu direcionamento, traz algumas ideias para você, né? Hoje você tem o YouTube com várias palestras, vários eventos que são divulgados lá de graça. Tu tem no Instagram vários profissionais que fazem live ali, cara, sem custo nenhum, que podem estar te ajudando, compartilham ideias, ensinam técnicas, ensinam ferramentas. E muitas vezes a gente ainda fica de braço cruzado. Eu volto a repetir novamente. Você falou lá atrás, Angela. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Nós estamos hoje em um cenário fácil para aprender, para adquirir informação. Repito, há 10, 15 anos atrás a gente não tinha toda essa facilidade. Mas e hoje as pessoas não sabem aproveitar isso. Hoje, o que falta para as pessoas é mentalidade. Sim. Alcance de perceber o que é bom, filtrar e executar. Sim. Então, a gente teve um momento muito difícil. Tudo era muito difícil para a nossa geração. Então, o que é que isso fazia? Isso forjava o nosso caráter. A gente não ia para debaixo da saia do pai ou da mãe e se amedrontava ali. Não, muito pelo contrário. Fazia com que cada vez mais a gente fosse para frente. Eu vivo numa realidade de estudo contínuo. Eu estudo no momento bom, no momento ruim. Eu estudo continuamente. Nada. Olha, se você chegar na minha casa, você vai me ver com N livros. Eu tenho mais livros do que sapatos, acredite. Porque, gente, não tem motivos para que uma pessoa... E também quero abrir um parêntese aqui, que tem muita coisa gratuita boa, mas também é preciso... Aí é a questão do alcance da mentalidade, que eu volto a falar aqui, que nem tudo vai ser 0800, não. Alguns investimentos precisam ser feitos. Sim. Financeiros e de dinheiro. É preciso acabar com essa mentalidade de que tudo é caro. Aí tem muita gente que faz assim, R$100 para um curso que vai me melhorar. É caro.
Mas Samba Recife, 400 conto. Tá lá. Eu tô lá, não posso perder um Samba Recife. Prioridades, né? Sim. Então, são prioridades. Então, assim, é importante que você tenha que entender que sua carreira é você quem tem que investir nela. Sim. Não é a empresa, não é seu chefe, não é seu pai, sua mãe. Você tem que ser o líder da sua própria carreira, da sua própria vida. É uma coisa interessante você trouxe aí, e é muito de perspectiva, é muito de você enxergar além. E aí eu não vou entrar muito nos detalhes, eu já contei isso em um episódio anterior, mas hoje, o que me fez virar a chave, chegar no cenário que eu estou hoje, profissional, foi um investimento de R$ 1.200. Eu fui visionário. E hoje você diz, foi caro esse investimento ou não? De maneira nenhuma, muito pelo contrário. 8 meses depois eu já tinha tirado 5 vezes o valor Exatamente. investido. Então, não são os cursos que você faz que te definem. Não é a instituição que você estuda que determina o que você vai ser. Mas é as escolhas que você faz agora que vai te levar para onde você quer chegar. Se você quer mudança, se você quer algo diferente, você tem que começar a fazer diferente. Albert Einstein deixou uma lição que, para mim, ela está ali no meu pilar de ensinamentos. Loucura é querer resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Quer mudar? Comece a se moldar. E a sua transformação vai transformar a sua vida e o seu futuro. Pode ficar à vontade, Ângela. Então, assim, você estava falando a questão, né, do investimento. Inclusive, sabe, tem investimentos que a gente faz em cenários não favoráveis. Sim. Eu lembro de quando eu estava na faculdade, eu fiz um curso de formação de consultores. Aquilo ali mudou minha chave. Mudou a minha chave completamente. Porque no momento, quando eu fiz aquele curso, era um final de semana e eu estava disponível ao mercado, né? O valor daquele curso foi R$350. E quando eu fui fazer, eu recebi até uma crítica, né? Alguém falou assim, tu vai fazer esse curso, Ângela? Vai parar onde com tanto curso? A pessoa não tinha o alcance, né? Sim. Só que não é apenas os cursos, mas o que você executa do que você aprende. O resultado que você entrega. Então, assim, aprendeu, realizou. Isso foi o que mudou minha chave. Porque tem pessoas que ficam num gap contínuo assim, ó. Só estudando e nunca executando. Aí não vai ter resultado. Não gera valor, não gera mudança, nada. Não é acumular diplomas, não é sobre isso. Muito pelo contrário. Tem que garantir a experiência. Muito pelo contrário. Gera frustração. Sim. É isso aí que acontece. Você entende que está estudando tanto e não está vivendo uma outra realidade. Mas sem objetividade. Sem objetivo. Sem objetivo, sem foco, sem estratégia. Isso aí. Né? Porque as pessoas vão num rolezinho, aí faz um post. Mas as pessoas não usam a rede social de forma estratégica, gente. Tem que acabar com essa coisa de achar que o profissional tem que fazer as coisas 0800. Entende? Você quer ter um profissional especializado fazendo para você as coisas 0800? Gente, profissional não trabalha 0800. Leva-se um tempo e um investimento que não é só de dinheiro. É vida, é tempo. Sim. Isso é uma moeda que não volta atrás. Isso aí. O tempo que você investe, você não... E muitas vezes também essa questão do investimento nas redes sociais para o perfil profissional é um receio de um subjugamento. Porque pessoas que te conhecem, elas não te valorizam tanto no âmbito, em uma outra ótica, né, do que as pessoas que não te conhecem estão te ouvindo naquele momento. Sim. E aí, às vezes, fica aquele pensamento, poxa, eu vou falar sobre isso, mas as pessoas não vão dar crédito. Porque as pessoas que me acompanham são as pessoas que eu conheço. Cara, isso não... Enquanto a gente pensar assim, a gente não vai chegar às pessoas que realmente vão valorizar. Não é parâmetro, isso vai né? acontecer. Isso vai acontecer. Né? Jesus não foi valorizado na sua própria cidade natal. Mas há muitos lugares que ele foi e que reconheceram ele como Salvador. Então, assim, é sobre isso, é sobre a gente entender que vão acontecer pessoas que vão subestimar no começo, que vão dizer que você está doido, que você não é profissional, que você não tem capacidade de fazer isso ou aquilo, porque conhece o outro Emerson, outra versão de Emerson, né?
Então, quando a gente insiste nisso, a gente vai chegar às pessoas em que a gente vai somar na vida delas. Aí é quando o autoconhecimento é muito importante, porque tem pessoas que ela não aceitam o teu crescimento porque você funciona como um espelho ao contrário, né? A pessoa sabe de onde você saiu, de onde você veio, e para ela incomoda ver que você cresceu e que ela continua no mesmo lugar. Porque aí é as escolhas. Então, eu escolhi fazer um curso de R$ 350 na época, né, e onde eu estava disponível ao mercado. Eu tomei uma decisão, sabe, difícil, cenários difíceis formam as pessoas fortes. Então, quando eu resolvi que ia fazer faculdade, eu fui demitida, né? Porque o gerente se sentia ameaçado. Porque a gente tinha uma visão estratégica, a gente dava umas sugestões, e as sugestões estavam dando resultado, e como ele não tinha formação superior, ele achava que eu seria uma ameaça para ele. Então, ele me demitiu. E aquilo, eu tinha duas alternativas: ou eu chorava, ou eu ia correr atrás de outros cenários. E eu fui correr atrás de outros cenários, com menos de 30 dias eu estava recolocada novamente. E quando eu comecei a trabalhar nessa outra empresa, Ângela, gostamos de você, passou da experiência, mas, olha, quando eu entrei, eles já disseram que eu tinha que mudar. Eu estava matriculada à noite. Aí eu mudei para o horário da manhã, que foi até muito bom, porque era, inclusive, os cursos de manhã mais baratos. E eu mudei para o horário da manhã. Quando passou da experiência, eles disseram: não, Ângela, você tem que mudar de horário, porque senão não vai ser possível. Eu digo: vê só, vocês já pediram para eu mudar uma vez. Não dá mais para mudar. Aí eles optaram que ou eu mudava o horário, ou então eu ia sair. Eu optei em sair. Porque, às vezes, a gente tem que abrir mão do básico para alcançar o máximo. Se posicionar, né? Se posicionar, porque quem estuda precisa ter horário, precisa ter foco. E eu era líder lá na minha turma, e o líder não abandona a sua equipe. É bom e o ruim. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu não queria mais voltar para o mercado da mesma forma, valendo a mesma moeda. Você tem que saber quanto você vale, o resultado que você entrega, né? Então, com 4 meses... Você não pode valer o que os outros definem que você vai valer. Justamente. Você tem que determinar o valor para as pessoas. Com 4 meses... eu consegui 5, 6 vezes mais o que eu tinha investido. Foi a minha primeira consultoria que eu peguei numa empresa. E eu disse: gente, eu fiz 12 horas de execução, mais 4 horas de planejamento, foram 16 horas. E eu já estava recebendo o que eu passava o mês para receber. Aquilo rodou uma chave. Mas porque não tinha dificuldade zero? Não, tinha dificuldade, sim, mas a gente suplanta as dificuldades, gente. A gente não pode paralisar. Eu já peguei, todo mundo pega desafios. Nem tudo que a gente abraça, a gente sabe tudo, mas a gente busca. Porque existe uma diferença do não sei, do não quero, do não posso, né, Emerson? É isso aí, pegou o jargão, né? É isso aí. Então, assim, Perfeito. eu posso não saber, mas eu quero aprender. Eu vou buscar. E isso fez total diferença. Então, eu aprendi e executei. Teve várias pessoas que fez o curso e bota o conhecimento... Não gerou resultado. Não gerou resultado, mas tem mais um certificado. Então, quantas pessoas têm cursos, por exemplo, no mercado? Muitas pessoas têm curso do Excel e não sabem fazer planilha nenhuma. É verdade. E fica desempregado. Eu tinha uma aluna em 2016... E eu já dizia: gente, olha, você está fazendo um curso técnico de administração, pelo amor de Deus, é básico ter do intermediário ao avançado. O pacote Office. Não. Você acredita que em 2025 ela ainda estava? Aí, professora, quero fazer a mentoria com a senhora. Sim, vamos fazer. Terminou a mentoria, ok. Reformulei o currículo dela estrategicamente, porque ela tem experiência, tem postura, ela tem uma série de qualidades, mas quando a empresa chamou, com 3 dias, Emerson, ela foi chamada, 3 dias,
ela não sabia lidar com Excel. Foi quando ela veio cair a ficha de 2016 para 2025, gente. Muito tempo. Muito tempo. Então, tem pessoas que esperam ser surpreendido, uma empresa dizer assim, você sabe fazer o Excel? Porque a gente vai te contratar já segunda-feira. Isso na sexta-feira. Aí ela... mas não foi contratada. E aí... Perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Então, tem o certificado. O que adianta o certificado num cenário desse? Entende? Então, assim, o certificado ele é importante, mas tem que ter congruência. Sim. Eu tenho que ter o certificado, mas eu tenho que saber fazer. Então, se tem ali, né, a congruência, vai rolar. Então, hoje em dia, não é aceitável, não é plausível que uma pessoa tenha um currículo 0 de formação. Entendendo que hoje tem muita coisa gratuita, mas isso não significa dizer que você não tem que fazer investimentos. Eu tanto faço cursos Você gratuitos... pode começar, né? Isso é um começo. É um bom começo. Mas não é o fim. É como tem algumas pessoas que têm habilidade de encerrar os estudos. Eu acho tão interessante quando eu escuto isso, terminei os estudos. Oxê, morreu foi. É o que eu penso. Porque eu ainda Não acaba nunca. A gente Não só para de acaba. aprender quando a gente parte para outro plano, né? Exatamente. Eu queria pegar uma situação desse exemplo, Karine, e direcionar a pergunta para você, que ela falou do gestor que se sentia ameaçado. O que você considera essencial para desenvolver líderes de verdade dentro das empresas? Porque essa característica que ela trouxe aí no exemplo, isso para mim não é um líder. Não é. É um cidadão que ocupa um cargo e que ganha um salário por aquele cargo. E que foi colocado ali no começo como um favoritismo, talvez como uma conexão, né? Tapa-buraco, necessidade. Tapa-buraco, uma necessidade. Ok, Muitas né? empresas têm uma necessidade e não dá tempo de preparar, né? E o que é que tu trazes, na tua visão, na tua opinião profissional, como essencial para um líder se desenvolver, para ele poder realmente ser um líder de fato dentro de uma empresa? O primeiro passo já foi até falado aqui, que é o desenvolvimento pessoal. Você não vai conseguir fazer nada além disso enquanto você não ter o seu próprio desenvolvimento. O autoconhecimento, gestão emocional, gestão de conflitos, visão estratégica, né? Depois disso, o líder ele precisa ter visão e propósito muito bem definidos, como pessoa e dentro da organização, né? Dentro da posição que ele assumiu ali, né? Que ele chegou para assumir. Precisa ter uma ótima comunicação assertiva, comunicação objetiva também. E aí, a partir daí, ele vai conseguir desenvolver pessoas. Então, o líder preparado ele tem que ter um bom desenvolvimento pessoal, para daí ele ter um bom desenvolvimento de pessoas. Né? É de dentro para fora. Ângela, quer acrescentar mais algum ponto? Não, eu me sinto contemplada com o que ela falou, né? Ela fez uma excelente abordagem. Ângela, e quais são as dicas ou diretrizes que você traria para pequenas, médias empresas nessa questão de estruturar suas estratégias de contratação? Olha, se uma empresa ela é pequena e média, geralmente ela não tem um RH. Já começa... Perfeito. Já começa daí. Geralmente é o dono, né? Alguém ali, é verdade. Então, é muito importante que ele busque uma consultoria, né? Um RH, um profissional que possa fazer ali um planejamento, né? De acordo com... para criar um fit cultural ali da empresa, para entender quais são as necessidades para alinhar a questão de contratação, a questão de treinamento, entender quais são as falhas, as dificuldades, quais são as maiores necessidades. Porque, assim, tem empresa que ela é pequena e ela tem a depender de quem é o gestor, porque tem pessoas que são pequenas, elas são pequenas, mas têm uma mentalidade Avançado, de grande. Você pode verdade. começar pequeno tendo uma mentalidade grande, né? É verdade. Então, a exemplo da Loca, né?
Sim. É uma empresa que tem empresas grandes, multinacionais, que não têm a visão que ela tem, por exemplo, de dar treinamento, de oferecer para o funcionário a questão ali do absenteísmo, oferecer ali, sabe, um programa de valorização para o funcionário. Porque, assim, todo mundo quer ser valorizado, reconhecido. As pessoas, elas não trabalham somente pelo salário, né? A questão cultural. Então, uma empresa pequena, se ela investe na cultura da empresa, ela vai ser diferenciada, porque ela vai ter um ambiente que favorece, se ela estimula o desenvolvimento do funcionário dela, porque mesmo para que ela, já que ela é pequena, ela pode fazer parcerias que às vezes é custo zero. Então, você vai contratar um consultor de RH que ele vai fazer esse olhar, esse planejamento para você. Você vai ter um investimento porque você vai estar contratando um especialista e você não pode achar que você vai pagar a um especialista o valor de uma pessoa operacional, né? Essa visão você precisa ter, mas que ela pode te trazer estratégias ali de cultura, de desenvolvimento para os funcionários que pode te custar custo zero. Por exemplo, você fazer uma parceria com uma faculdade. Muitas faculdades não têm custo nenhum. Você fazer parcerias com Escolas de cursos, promover de a línguas, capacitação. promover a capacitação. E que você necessariamente não tenha nem que custear. O profissional consultor de RH pode fazer um plano a depender, de acordo com a necessidade de cursos que ele tem que fazer, talvez até gratuitos inicialmente. Se você tem um funcionário que você precisa que ele tenha umas habilidades, umas competências, você pode investir nesse funcionário também, fazendo um PDI para ele, você pode pagar um curso. Gente, eu vou pagar a faculdade do meu funcionário. Gente, hoje existem contratos. Você amarra em contrato. Vou pagar seu curso, você tem que entregar mais 2 anos aqui de resultados, ou vamos pagar teu custo, tu vai ter que dar um projeto aqui para gente, para ajudar a reduzir o custo, ou melhorar o faturamento da empresa. Isso aí. O problema é que a liderança, muitas vezes, enxerga isso como um gasto. Sim. Não como investimento. Não como investimento. Mas é investimento. E é uma ignorância, né? É uma ignorância, e eu bato muito em frente com isso. O dinheiro que você direciona para pessoas não é custo, é investimento. Porque, veja, se tu tem teu faturamento hoje está em torno de 2x, e você chega e alinha com setor financeiro. Preciso de uma pessoa, setor financeiro. Olha só, vou pagar esse curso aqui para você. Esse curso vai me custar tanto. Você vai fazer 2 anos esse curso, mas você precisa disso. Você pode colocar isso de uma forma, num processo, de uma forma que seja justa para todo mundo, onde todo mundo pode participar, né? Estabelecer os critérios, e aí os critérios são seus, absenteísmo, aderência da cultura, para poder participar do processo, que é o que grandes empresas, pequenas, você pode ser uma pequena empresa com estratégia de grande, isso não tem nenhum problema. E você faz um contrato, alinha ali, então a gente quer de 2K a 4K, 3K, você alinha isso aí de forma, você vê o resultado, que vai ser muito maior. Você estabelece prazo. E quando a empresa ela começa assim, pequeno, ela vai se tornar grande, pode ter certeza. É isso aí. Então, é ser pequeno com visão de grande, né? Se você é pequeno com visão de grande, então, se você não precisa, se a tua estrutura, o teu orçamento não cabe um RH, porque, veja, as pessoas fazem de uma forma muito sistêmica. A gente tem uma contabilidade, ok. Folha de pagamento, importante. Só que você tem um consultor de RH, ele vai ser estratégico. Com gente, você tem que fazer gestão de pessoas, né? Para que os processos andem, para que os resultados apareçam. Porque, assim, as pessoas, se você não cria ali um fit cultural, você pode ser pequeno,
Mas pensando grande, você cresce. Porque você vai ver empresas grandes que não têm um programa de reconhecimento. Tem empresas grandes que, no final do ano, o reconhecimento é uma caneca. Então, assim, não desprezando... Tem gente que está querendo sair de empresa grande para ir e está almejando trabalhar em empresa pequena. Porque Sim. essa empresa pequena já tem a visão que a grande deveria ter. É verdade. Então, a primeira consultoria que eu dei para uma empresa foi para uma transportadora e lá o pessoal não reclamava de salário, não, Emerson. A maior reclamação dos funcionários é que tinha um sócio que era tóxico. E tinham 2 sócios e tinha um que ele tinha mais habilidade com pessoas e a gente chegou no consenso de que se ele aparecesse menos e ele ficasse somente com o financeiro, com a parte burocrática, a empresa ia crescer. Porque tinha uma funcionária... Olha, aquilo chamou muito minha atenção, porque tinha uma funcionária que, quando ele entrava, ela começava a tremer. Olha, a menina trabalhava naturalmente, e ela entregava resultado, ela fazia tudo. Mas, quando ele entrava, ela começava a tremer, ela ficava assim, ó, ela paralisava. Mas sabe por que ela paralisava? Porque ele fazia vergonha, ele constrangia, ele era altamente tóxico. O que hoje, esse tipo de procedimento, ele cometia N assédios à funcionária, de modo que ela não aguentou e pediu para sair. Então, eles não reclamavam de salário. E como lá era majoritariamente, o grupo era feminino, então, o que é que acontecia? Eles a reclamação delas era que não tinha nenhuma vivência, nenhuma data. O calendário cheio de datas, você trabalha com mulheres e você não faz vivência de comemoração nenhuma. Dia da mulher, Dia das mães, dia das crianças, o dia da família na empresa. Natal. Como eles trabalhavam com transporte, eu disse, é difícil para você, no dia 1º de maio, que vocês até nem têm expediente, pegar um micro-ônibus desse e ir com uma praia com os funcionários e talvez uma única pessoa que pudesse levar ou 2. Não, isso é até, inclusive, muito fácil e até barato, Ângela. Eu digo, mas vocês não estão fazendo. E isso está gerando uma insatisfação imensa. O que você poderia tornar essas pessoas fãs da sua empresa, porque resultado eles já entregam. Para a gente finalizar, já chegamos no prazo, a última pergunta é para tu, Karine. Trazendo muito dessa colocação que a Ângela abordou, o exemplo, tem muita empresa que fala gente no centro, mas isso acaba sendo mais marketing do que uma realidade. E aí a pergunta, cadê? Muitas empresas falam sobre gente no centro, mas ainda tem práticas tóxicas. Como tornar isso real e não só um discurso, sair da teoria e ir para a prática? A resposta é muito simples. Quando a empresa foca nas pessoas e investe nas pessoas, ela vai tendo como resultado a produtividade. E tem muita empresa que não enxerga dessa forma. Enxerga no processo e quer o resultado, mas não investe nas pessoas. E aí ela acaba se tornando tóxica, que foi exatamente o que a Ângela estava falando aqui. Empresas que não investem nas pessoas, né? Tanto de forma pessoal como de forma profissional. Então, são empresas que cobram, que pressionam, que querem a produtividade, que querem o resultado, mas parece que estão lidando com máquinas e não com pessoas. Né? Com pessoas que têm a capacidade de crescer, de evoluir, que querem se sentir reconhecidos, que querem receber feedback, que querem ter uma comunicação assertiva, querem conhecer. Tem colaborador que trabalha numa empresa há anos e não sabe qual é a missão, a visão e os valores da empresa. Nunca foi apresentado para elas isso. É verdade. Porque não existe uma comunicação assertiva, um alinhamento de você trazer o colaborador para o teu time de forma que ele se sinta parte daquilo. E aí ele vai querer produzir e gerar o resultado porque ele vai fazer parte do resultado também. Né? Muitas empresas hoje já investem na capacitação profissional. Né? Inclusive, eu não sei se você já ouviu falar da Faculdade Celso Lisboa. É uma faculdade bem renomada no Rio de Janeiro. O prédio físico dela é lá, mas ela está se expandindo no polo EAD
para todos os estados. E o Polo EAD de Pernambuco, a gente está fundando, né? Eu e a Bárbara, que é minha parceira de negócio, a gente está trazendo a Faculdade Celso Lisboa para cá. E a gente está trabalhando com parceria com empresas. A gente já fechou uma parceria muito legal com o Grupo Mateus. Inclusive, você que é empresário, né, que tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte e quer oferecer para a sua equipe uma capacitação profissional, a gente tem um trabalho de parceria muito boa e que não gera custo para a empresa. Que é uma parceria que vai trazer um desconto muito competitivo, né? A gente tem mais de 40 cursos aí EAD de várias áreas, e essa capacitação profissional, quando você oferece para a tua equipe, você vai trazer um resultado diferente. Você vai trazer um resultado promissor e você vai trazer para ele o sentimento de que ele está sendo valorizado, a empresa está investindo nele. Então, esse incentivo é imprescindível. Também já existem muitas empresas investindo na saúde do colaborador. Né? A gente tem programas aí como o Gympass, que agora é o Hub, né? Programas que oferecem terapia, né, para os funcionários com descontos progressivos, atividades dentro da empresa também, que promovem bem-estar, como yoga, alongamento, né, um ambiente interativo, uma sala de descanso com um suporte legal ali, conforto, uma luz baixa, um ar-condicionado, para, no intervalo, o colaborador conseguir ter esse espaço de descanso, para refrescar, descansar a mente, para quando ele voltar para o seu segundo turno, ele voltar já recarregado para conseguir manter a produtividade. Porque a gente sabe que, quando a gente vai avaliar o dia todo a produtividade, a parte do segundo período há uma desaceleração, né? Por conta de que ali já há um cansaço, já houve uma demanda. Então, quando a empresa ela oferece isso, oferece um intervalo com algumas interações, com algumas atividades dinâmicas, né? Oferece atendimento psicológico dentro da empresa. Tem empresa que já oferece isso, uma sala com psicólogo ali, já disponível para, no momento do intervalo, que algum colaborador queira ter um momento ali para fazer uma sessão rápida de atendimento, o colaborador vai ter aquilo ali, né? Promover também um transporte confortável, né? Tem empresas que já alugam frotas para oferecer para o colaborador um transporte, além de seguro, confortável, para que ele vá para o ambiente de trabalho ali sentado, no ar-condicionado, porque quando você sai muito cedo de casa e você passa 2 horas no trânsito, eu já morando no Cabo, trabalhei em Recife, lá na Avenida Caxangá, e eu pegava o primeiro horário. Foi o meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos. Foi batizado, então, no fogo, né? Eu já comecei assim, no nível hard, né? Eu tinha que pegar de 7h15 lá. Eu pegava o primeiro trem do Cabo. Era 4h50 da manhã. Caramba. Eram 2 horas de viagem, eu me acordava de 4h30, 4h30 da manhã. E depois do trabalho, eu tinha que ir para a faculdade. Eu saía da Avenida Caxangá e ia para FG, em Piedade. E aí, de lá, eu largava 10 horas, chegava no Cabo 11 horas, às vezes eu ainda tinha que estudar alguma coisa, semana de prova, né? E eu já chegava no trabalho cansada, porque eu passava 2h30 no trânsito, no ônibus lotado, no trem lotado, chegava suada, chegava cansada, chegava estressada. Isso afeta a produtividade. Então, assim, a gente vê que existem muitas formas da gente oferecer um ambiente saudável e não tóxico para o colaborador, investindo nele, e a gente só vai colher com isso resultados produtivos. Isso daí é algo inevitável. Você vê o resultado produtivo quando você investe na pessoa. Essa pessoa é que vai produzir, porque você não vai fazer o trabalho de todo mundo. Verdade. É a tua equipe que precisa estar numa engrenagem muito bem encaixada e funcionando de forma muito harmônica ali, para que funcione e gere resultado. Olha, e uma das coisas que vai corroborar com isso que você está falando é pensar em QVT, qualidade de vida no trabalho. Então, uma das estratégias que um RH estratégico, muitas vezes, ele contrata pessoas que moram próximo da empresa porque o desgaste do deslocamento, do engarrafamento, do ter que se acordar muito cedo, entende? Então, se as empresas começam a ter essa ideia, essa visibilidade, essa visão de contratar pessoas próximas, além de reduzir custo, porque você vai reduzir absenteísmo, atestados, você vai ter pessoas mais saudáveis, satisfeitas e entregando mais resultado, performando. Então, assim,
Você pensar em QVT, qualidade de vida no trabalho, é uma outra coisa que entra aí também com a questão da NR1. Por exemplo, tem empresas, as multinacionais, elas pensam nisso há um tempo, mas tem empresas pequenas que também já estão com essa mentalidade de criar ambientes de descompressão, que tem ali uma sala de jogos, né, tem um espaço fumódromo para quem fuma, tem o atendimento não só presencial do psicólogo, como também online. Para as pessoas que... É isso. E um outro detalhe, né, que um outro cenário também que vem as empresas aqui no Brasil, elas começaram a enxergar é o híbrido e o home office. Sim. Né, que era algo pouco oferecido aqui no Brasil, e pós-pandemia as empresas começaram a enxergar que no começo era uma necessidade, depois elas viram o quão isso é promissor. A gente tem relatos de empresas que fecharam totalmente o seu prédio físico e lançaram todos os seus colaboradores em home office, e perceberam que até o custo operacional diminuiu significativamente, e a saúde e a qualidade de vida dos colaboradores gerou resultados mais promissores. Então, existem funções em determinadas situações, determinados nichos de empresa, que você pode oferecer também o modelo híbrido ou o modelo home office para o colaborador, trazendo para ele, você vai reter esse talento, você vai trazer esse talento para a sua empresa para ele gerar resultado, e você automaticamente também vai oferecer para ele uma liberdade, né, de lugar, de tempo e de horário, para que ele possa gerar o resultado, né, sem que esteja às 8 horas ali, né, vendendo suas 8 horas fisicamente na empresa, mas ele vai gerar resultado onde ele estiver. Bom, depois desse show aqui que vocês deram, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que está gravado, dá para assistir várias vezes. Porque é muita informação, é muito direcionamento. Isso é muito importante. Ângela, com os agradecimentos, depois Karine, fica à vontade. Emerson, gratidão, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui trazendo esse bate-papo e esses direcionamentos. Gratidão porque também esse network, né, de conhecer a Karine pessoalmente é bem enriquecedor. Eu acredito que a gente vai evoluir nesse network. Quero dizer que estou disponível nas redes sociais, né, angelasiqueira.oficial. E se você está disponível ao mercado, está querendo reformular seu currículo, se você está querendo fazer um plano de desenvolvimento individual, querer fazer seu perfil comportamental, fala comigo, vem no direct e a gente vai fazer. Se você é uma pequena empresa ou média empresa e precisa de treinamento para gestão de pessoas, se você quer fazer ali a tua empresa mais estratégica, um fit cultural, né, que se alinhe, que os funcionários eles tenham aderência, a gente também está disponível. Entre em contato com a gente e vai ser um prazer. Pode ficar à vontade, Karine. Eu agradeço também, né, a oportunidade, fazer essa network, conhecer vocês, né, pessoalmente, e essa parceria só está começando, né? O meu Instagram ele é consultoria.karine, né? Eu também trabalho com marketing digital. A gente tem a AND Marketing Digital, que é a agência de negócios digitais, né? O nosso escritório fica em Recife. Então, se você é empresário de empresa de médio e grande porte e precisa ter uma presença melhor, né, no mercado, não só no Instagram, a gente também trabalha com sites, a gente trabalha com outdoors, a gente trabalha com todo esse tipo de criação de identidade, né, da empresa, e a presença dela no digital em várias plataformas e redes sociais. Pode entrar em contato também comigo. E se você também é empresário e quer trazer essa qualificação para a tua equipe, fazendo uma parceria, né, com a Faculdade Celso Lisboa, a gente também tem esse polo aqui, tá, que está com o polo em Recife, mas a faculdade é EAD e traz todo o amparado, toda a plataforma é completa para o aluno estudar da onde ele quiser. E se você quiser oferecer esse tipo de investimento na tua equipe, pode falar comigo também, né, para a gente fechar uma parceria bem promissora aí, gerar um resultado muito legal na tua empresa, capacitando os teus profissionais.
E também trabalho com consultoria empresarial, né? Que é o meu trabalho 1 a 1, né? Também faço treinamento de liderança, né? Também com a minha experiência. E é isso. Caso você tenha interesse, é só entrar em contato comigo. E, Emerson, eu quero aproveitar esse momento aqui também. Olha aí, ó. Eu quero trazer uma pequena lembrancinha aqui. Muito obrigado. Tá? Um pequeno mimo para você. Obrigado. Uma forma de agradecer por essa oportunidade, por esse convite. Gostei, ó, personalizado aqui, ó, com a marquinha dela, que é adesivo. Gostei, viu? Diferenciado. Agora não vou abrir para você ver, não, vocês são muito curiosos. Depois eu abro. Bom, muito obrigado. Acima de tudo, gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade. Mesmo debaixo de muita chuva hoje, vocês me honraram com a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Então eu fico muito feliz por essa dedicação de vocês em estarem enriquecendo aqui esse podcast. Eu sempre falo que esse podcast ele não é meu, ele é nosso, né? Então, existe um propósito por trás disso aqui, né? De estar convidando profissionais de excelência como vocês são, pessoas que vêm aqui ensinar, vêm aqui agregar. Eu que já tenho um pensamentozinho, a cabeça agitada, né? Eu digo, ó, eu sou bom da cabeça, não. Eu tenho um pensamento acelerado, sou um cara altamente inquieto. Aí, toda vez que eu saio aqui da gravação do podcast, o juízo sai assim, ó, chacoalhando, porque é muita informação, Muitos insights. São muitas diretrizes, né, muitas correções. A cada momento que eu estou aqui com pessoas especiais como vocês, eu corrijo muito em mim, eu digo, poxa, aquilo que eu achava que estava certo precisa ajustar, aquilo não está bom. Isso aqui não era dessa forma, é dessa maneira. Então, no final das contas, não é só você que nos assiste que aprende. Eu também estou aprendendo, estou evoluindo, né? E referente à lembrança, muito obrigado. Vocês estão me deixando mal acostumado, né? Lucas trouxe livro para mim, né? Giliane, no último episódio, trouxe chocolate, misericórdia. Eu tô naquela fase ali, agora eu tô com personal, tô com nutricionista, Em breve eu trago eles para vir aqui também agregar valor pra gente. E aí, não sei, é de comer. Esse aí nos próximos sim, episódios eu quero ver você usando ele aqui. Ixi Maria, acabou comigo, tá vendo vocês? Eu vou imitar o Misael, naquele modelo, daquele jeito, da melhor forma, sem mais nem menos. Então, gratidão a cada um de vocês, né? Que Deus abençoe vocês duas, leve vocês em paz para seus lares, abençoe suas jornadas profissionais. Gratidão a você que nos acompanha, você que faz isso aqui acontecer. Você é especial, você que garante com que o nosso trabalho ele tenha sustentabilidade e dê certo. Meu forte abraço, você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Você que é microempreendedor, você que é gestor, que tem vontade de participar, manda uma mensagem para a gente bater um papo, ver a nossa agenda e ter o prazer de trazer você para cá também para vir nos ensinar e compartilhar conosco. E também quero já iniciar aqui a campanha, né? Dia 25 de outubro estaremos com a 5ª edição do CEMEG, lá no Recife, Seminário de Empreendedorismo e Gestão, seminário esse que reúne aí vários profissionais. Estaremos com 4 empresários trazendo direcionamentos sobre estratégias de liderança e comunicação tática. O bicho vai pegar. Então, corre, não perde tempo. Já estamos com o link disponível para pré-inscrição, preço diferenciado, tá? Depois a gente vai soltar o link aí com o preço normal de ingresso. Então, garanta a tua vaga, garanta a tua participação. Fica com Deus. Até a próxima. Um forte abraço. Se liga, gestor. Vamos que vamos.